gentileza da TV Vila Velha, o programa Quarta Dimensão alcança seus lares, sintonizado com os evangelhos. Crispim chegou e disse: hoje quero saber a razão de Jesus ter ordenado o trabalho ao paralítico curado, que você insiste em divulgar, Getúlio. Perceba, Crispim, que Davi e Moisés executaram genocídios, matança de multidão enorme. O elogiado profeta Samuel despedaçou o rei dos Amalequitas. 1 Samuel 15, versículos 32 e 35. E o profeta Eliseu assassinou dezenas de crianças numa hora só. Então, podemos deduzir por aí que fica desmoralizado esse não matarás do decálogo. Veja que esse não matarás ficou desmoralizado, instituindo a consciência por parte de Jesus. Jesus substituiu os 10 mandamentos pela consciência de cada um, como lei suprema. Todo o resto ficou imprestável. O que adianta dizer não matarás e os próprios personagens bíblicos mataram tanta gente? O que adianta então? Então a lei da consciência, esta é eterna, esta é verdadeira, esta nos pega pela nossa própria raiz. O tema de hoje é: verdade será sempre melhor. Alguém saiu descontente com palavras de Paraninfo em colação de grau. No encerramento solene do ciclo de estudos, quando os alunos recebiam seus diplomas, a oração proferida abriu largos caminhos. Rezo, disse o orador com todas as letras, para que vossa alegria seja completa, que o júbilo vos acompanhe em todos os dias da vida, que a tristeza jamais perturbe os vossos corações, que a vossa taça transborde de prosperidade e que possais viver longe de angústias e desilusões. Poderia até ter sido sincero aquele pronunciamento. Que ele foi do agrado de gregos e troianos, dava para perceber pelas fisionomias satisfeitas, todo mundo alegre. Os aplausos partiram de todos os cantos da sala repleta e foram calorosos e se prolongaram por dilatado tempo. Alunos, pais, amigos e professores se rejubilaram com as palavras que só apontavam vitórias. Isto será incentivo para essa juventude. Foram os comentários do reitor, endossadas pelo capelão. Apesar de não ter apreciado aquele discurso, o discordante achou conveniente silenciar restrições. Afinal, pela repercussão expressa no semblante dos assistentes, todos eufóricos, a sua réplica criaria reações imprevisíveis. Por isso ele preferiu calar. Oxalá novas oportunidades surgissem
nas muitas voltas do planeta, e ele expressaria suas apreensões, quem sabe. Naquela ocasião, a crítica seria obstruída pela autêntica lavagem cerebral que contaminara os presentes. Considerando reação impossível, ele se afastou frustrado, lamentando o complô contra a juventude. De longe, ele percebeu que ainda existia fila, esperando a vez para elogiar o orador, que se tornara de repente celebridade. Os desejos de só vitória enfeitiçaram aquela gente. O doutrinador distraído formulara votos de saúde, mas não adiantara coisa alguma sobre enfrentar enfermidades. Ele acalentou nos corações expectativas de vida próspera, mas escondeu inevitáveis crises. O lúcido observador sentiu vontade de voltar, tomar a palavra e desfazer aquelas edificações em areia movediça. Ele poderia ter dito, mas não disse, mas poderia. Meus caros jovens, nem só de alegrias e bênçãos vive o homem. O nosso mundo ainda se encontra na categoria de expiação e provas. Vocês conhecerão júbilo e risos, mas também tristezas e lágrimas. O mundo não foi criado somente para sucesso e triunfo. Não raro desespero e desânimo dão-se as mãos para abater seus heróis. Todas as gerações têm ocupado largo tempo socorrendo seus doentes e sepultando seus mortos. E lembrem-se, amigos, isso não é exceção esporádica. Tais eventos se tornaram regra geral. Todos os seres humanos nascem para enfrentar provas. O próprio Jesus nos advertiu: no mundo tereis aflições. E ele jamais nos enganou. O Mestre sempre usou a verdade, sem subterfúgios e palavras vazias. Falou de caminho estreito e de porta apertada. Quem não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Mateus 10, verso 38, palavras de Jesus. A cruz, como símbolo do sofrimento, é apontada pelo nosso Rabi como única fórmula de habilitação para ombrearmos-nos com ele. Quem não toma a sua cruz e me segue não é digno de mim. São palavras muito claras. Iniciei minha palestra descrevendo o paraninfo megalomaníaco e os seus arroubos vazios de lógica e verdade. Ele, no entanto, não representa exceção. Conhecemos pregadores espalhando previsões do mesmo tipo pelos microfones de redes de televisões. Ainda há poucos meses, ao adentrarmos o ano de 2020, eu escutei figurinha que se diz responsável por centenas de nações dizer: esse será ano duplo, repleto de bênçãos. Os dois números 20, ligados, forneceram atrevimento ao gajo para determinar 12 meses de dobrada
prosperidade e só vitórias. Infelizmente, deparamos estelionatários proferindo frases de aparência séria, iludindo pessoas simples. Percebam quantas tragédias já aconteceram no mundo e no Brasil, contrariando a falsa profecia do duplo sentido, dos dois vintes duplos se enrolando numa mesma profecia. Percebam, meus amigos, quantas tragédias já aconteceram. E assim vão se realizando verdadeiras mágicas neste mundo de provas, se empenhando em fazer esquecer a cruz individual apontada pelo Mestre. Se o Mestre nos disse que teremos que carregar a cruz, como este mundo só é de vitórias, por quê? Qual a autoridade que autoriza falarmos dessa maneira? Esses pregadores trazem de volta o caminho largo, exigindo merecida e espaçosa estrada para detentores do que eles chamam novo nascimento. Eles propagam salvação garantida longe de sacrifícios. Especialmente a mocidade tem sido vítima desses estelionatários espirituais. Eles espalharam boatos de que se deve estudar, enquanto o estudo for divertido, gostoso. Trabalhar até que a preguiça chegue. Manter casamentos enquanto for mar de rosas. Ninguém se surpreenda, pois, daquele que abandona os estudos ao descobrir que a satisfação foi vencida pelo desânimo. Todo corpo mole é subproduto de sugestões maldosas. Desânimo e fadiga nem mesmo foram citados por aquele paraninfo que pregava a vida fácil, nem pelos seus seguidores. Ninguém avisou a juventude de que ao lado dos sonhos também ocorreriam pesadelos. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E convidamos vocês para acessarem o nosso site. Ele já está na telinha, por gentileza de bons amigos. E não esqueçam as centenas de palestras no YouTube e no Facebook, Live TV Ponta Grossa. Dia e noite à disposição de vocês. As páginas Getúlio no YouTube, constantes do site, estão linkadas em lista de palestras. Escolha dentre elas, clique, aprecie e divulgue. Este programa é gravado nos estúdios Fernando Martins e todo o conteúdo se encontra no Facebook Live TV PG. Procure as palavras Quarta Dimensão nos quadradinhos das ofertas e o Getúlio inevitavelmente aparece. Parabéns e agradecimentos aos amigos Fernando e Zube pela preciosa colaboração. E na sequência o nosso tema, verdade será sempre melhor. Todas as tarefas produzem cavacos. É o que dizem, cavacos do ofício.
cavacam e se espalham pelo chão das oficinas. Casais iludidos com promessas de idílio planejado e garantido terminam vítimas de propaganda enganosa. Ludibriados pelo canto da sereia, se recolhem desapontados e percebem esgotamento de recursos para a superação. Luta gigantesca envolve juventude inexperiente, e alguns dentre eles se dobram e se rendem ao assédio do desespero. Poucos resistem às ondas do mar encapelado. Alguns heróis do cotidiano dão a volta por cima e consolidam famílias, superando sacrifícios enormes. Mesmo nesses momentos de vitória, porém, a verdade sonegada lhes perturba o pleno equilíbrio. Percebam, amigos, o quanto faz falta a orientação sadia. Verdade nua e crua, sem subterfúgios, é a única saída, contar a verdade. Mesmo pais e mães que superaram sucessivos traumas, terminam prisioneiros da teia sinistra. Isto descrevemos para expressar as dificuldades de aprender lições sem arrimo de lastro garantido. Arminda e Jorge Sá, egressos de grupos de casais com relacionamento tempestuoso, estiveram na fila do divórcio por diversas vezes. Eles foram salvos na marca do pênalti. Haviam superado, todavia, aquela massa enorme de problemas e mantiveram o casamento. A maternidade foi o laço que os uniu pela enésima vez. Maria da Glória, a criança que surgiu no lar, veio empolgar e consolidar o aconchego dos pais. Maria da Glória foi anjo que consolidou aquele casamento difícil. Atrás do prodígio, porém, dormia a cilada traiçoeira, originada pela ausência de aprendizado autêntico. Jorge Sá disse para a esposa: nós padecemos bastante em nossas vidas. Está na hora de não permitirmos que o mesmo aconteça com a nossa filha. Façamos um pacto, resguardá-la de todo e qualquer sofrimento. Maria da Glória não pode sofrer. Vamos fazer tudo para afastar da vida dela qualquer penúria. Daquele dia para frente, a menina virou princesa nas mãos pródigas dos pais e se acomodou naquele autêntico conto de fadas. Todos os caprichos de Maria da Glória eram satisfeitos na hora. Eles realizavam enormes sacrifícios para afastar dissabores. Certa ocasião, concordaram que faltasse aula, porque não copiara poema determinado pelo seu professor. Ao invés de incentivá-la ao cumprimento do dever, deixaram que fosse ao cinema. E o dever de casa foi esquecido. Jorge Sá esclareceu o seu ponto de vista. A pobrezinha chorava muito e eu não pude suportar a sua frustração. Afinal, a vida já é dura demais para adultos.
Poupar as crianças é nossa obrigação. Elas não estão em idade de sofrer. Foi desta maneira que o casal escolheu na criação da filha. Quando abriram os olhos, o rombo da personalidade de Maria da Glória já estava feito. A mocinha cresceu enfraquecida pelas mordomias. O sistema inventado pelos pais não lhe ensinara o jeito certo de viver. Estes mesmos pais ficaram furiosos quando a filha desistiu da universidade, quando já havia ingressado e estava no primeiro ano. Imagine, bradou Jorge Sá, levantando as mãos para os céus, jogar fora curso superior só porque lhe exigiram matéria científica. Quando é que Maria da Glória vai entender que a vida não é perfeita, que existem nós que precisam ser desatados? A resposta para este pai desestruturado é a seguinte: Maria da Glória só vai aprender quando alguém lhe contar a verdade nua e crua, sem disfarces. Até hoje, ela somente conheceu o mundo cor-de-rosa, de compromisso zero. Ela cresceu entendendo de que basta estender a mão e receber. Os pais perderam a oportunidade de fazê-la compreender na infância que o dinheiro não nasce em árvores. Na infância teria sido menos doloroso reciclar as exigências. Nunca disseram a Maria da Glória que amadurecer é tarefa individual das criaturas ricas ou pobres. Contudo, todos devem estar comprometidos. Ninguém é dispensado de compromissos. Ninguém se torna menos responsável porque vive num castelo e tem dinheiro sobrando nos bancos. Ninguém pode dizer: eu não preciso de nada e de ninguém. O resto que se dane. Eu tenho recursos para viver 300 anos. Por que me preocupar? A sociedade humana é igual teia de uma aranha gigantesca que enredou os seres vivos nas suas malhas. Não podemos fugir uns dos outros. Ninguém conseguirá escapar desta realidade. Jesus disse: eu e o Pai somos um. João 10, versículo 31. Ele foi unificado ao divino porque era da mesma estirpe, Getúlio. Nós, porém, nada representamos na ordem do dia, exclama um pessimista, eventualmente passando ao meu lado. E ele acrescentou: nosso destino é viver isolado da graça e da misericórdia. Voltamos ao quarto evangelho para provar que todos estarão unificados quando chegar a hora e nos conscientizarmos da nossa realidade. Porque se trata da vontade de Jesus. Pai Santo, disse o Mestre, guarda-os em teu nome, para que eles sejam unificados assim como nós. João 17, verso 11. As provações de agora, meus amigos, antecipam esta realidade futura quando realmente nós estivermos em condições de vivermos unificados com Deus. Nosso mundo será outro após o entendimento desta verdade. Vivemos dentro de generosa abóbada que nos permite sobreviver. Você não nasceu, meu amigo, para viver
em ilha inacessível. E neste ponto, caríssimos, vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Retornamos com o terceiro bloco do programa Quarta Dimensão. Jesus disse: palavra ociosa que alguém proferir exigirá prestação de contas no juízo final. Mateus 12, versículo 36. Saibam, meus amigos, que Saduceu moderno agregou este pecado a Jesus. Jesus proferiu a palavra ociosa segundo este sujeito, pregador. Membro da sua igreja, ao microfone da TV deles, questionou o sono dos mortos, incompatível com a parábola do rico e do Lázaro. E é mesmo, é verdade. O pregador se embananou todo e a resposta dele, meus amigos, foi desastrosa. Ele alegou que parábolas não servem como definição de doutrina. Está na Bíblia e não serve para ensinar ninguém. E que Jesus plagiou o texto de autor antigo. Só que ele não deu o nome desse autor antigo. Ele ficou na maciota. Em síntese, a história foi aproveitada pelo mestre aleatoriamente e a história nada vale. Imagine Jesus proferir uma história que nada vale. Na categoria de palavras ociosas, nós entendemos que o dito cujo atribuiu pecado ao mestre. Eles fazem tudo para jogar areia nos olhos dos discordantes e afastar a verdade do espírito vivo depois da morte do corpo. O esforço é enorme para trazer essa balela como se fosse ensinamento. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuidade do tema de hoje. Verdade será sempre melhor. Ninguém suportaria imitar Robinson Crusoe a vida inteira, contabilizando vantagens e inconvenientes. A aldeia global ainda é o rumo certo de conviver em sociedade. Sorriso trocado com desconhecido alegra o meu espírito. Blasfêmias proferidas nos trens e ônibus perturbam, mas ao mesmo tempo recordam que nós nos encontramos na terra e não no céu. Já é chegada a hora de entender que somos responsáveis. Embora todos aleguem direitos sobre o próprio corpo, ninguém está autorizado a maltratá-lo, arriscar sua integridade ou destruí-lo. Ninguém. Isto atentaria contra a harmonia do universo. A verdade tem que ser dita. Todos estamos sintonizados com a realidade do eu sou, elo da sua corrente. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós? O remate do apóstolo Paulo é sensacional. Vós não pertenceis a vós mesmos. Ninguém pertence a si mesmo. 1 Coríntios 6, versículo 19. Nosso corpo é produto social, fruto da família humana. Os espíritos, todavia, têm raízes calcadas no invisível.
Jesus o comparou ao vento que não enxergamos. Ninguém enxerga o vento. As palavras de Paulo sugerem algo mais profundo e transcendental do que o próprio texto sugere. Algo esplêndido e confortador foi revelado. As palavras de Paulo apontam nossos corpos como santuários hospedeiros do Espírito Santo. Sendo assim, precisamos nos precaver quanto às palavras, atos e comportamento. Excesso de exposição revelará as nossas fraquezas. Estamos mais perto de Deus e dos anjos do que sonha a mais santa das criaturas humanas. O Espírito Santo fez morada em nós, como escreveu o apóstolo Paulo. Percebam que somos estimados por pais e avós, educados por professores e filósofos, protegidos por agentes da lei. Universidades foram criadas para permuta de pesquisas para nosso bem-estar. Artistas e poetas carregaram pilhas de incentivos para dentro das nossas casas. Cada ser humano representa investimento de milhões de anos de pesquisas. Ninguém pode dizer com azedume: eu não quero conhecer a tua verdade, porque tenho a minha. No fundo, a grande verdade é única e será importante que ela se espalhe. Antes de tudo, todavia, precisamos aprender a dizer sempre a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Alguém poderá sequer imaginar os benefícios desta prática. Eliminada a falsidade, todos se esforçariam para a remoção dos entulhos que a mentira produziu em milênios. Na Segunda Guerra Mundial, em algumas unidades do exército, era passível de punição o soldado que se queimasse ao sol. Nos manuais do exército, o preceito era explicado. Cada militar representava elo onde se assentava a segurança de todos. Não era lícito, portanto, desperdiçar a saúde. A nossa legislação civil objetiva quase a mesma coisa. Vacinas contra inúmeros males são obrigatórias para evitar propagação de epidemias. A mentira de alguns não pode se sobrepor ao bem-estar da maioria. Na nova terra e novos céus, prometida nos evangelhos, a verdade se imporá. Como cláusula pétrea, não esqueçam. O Departamento de Trânsito preconiza vistoria de automóveis para evitar surpresas ao longo das estradas. Não será lícito alguém dirigir perigosamente o seu carro, ameaçando a vida e a propriedade dos outros. Antigo advogado, lá dos meus tempos de mocidade, costumava dizer: o direito que alguém possui de movimentar seus punhos termina onde começa o nariz do próximo. Essa judiciosa restrição deve ser amplamente divulgada. Que cada vivente aceite que é parte e não proprietário do universo, conscientizando-se dos seus limites. Nenhum de nós nasceu de chocadeira.
Ninguém de nós é produto acidental, desobrigado de obrigações. Quando os pais se acovardam, a sociedade deve disciplinar o rebelde. Criança desprotegida torna-se filho da comunidade. Arlene Silberman conta que foi procurada por estudante de 12 anos, o qual se encontrava inconsolável. A pobre criança estava muito nervosa. Seu pai perdia emprego semanalmente e voltava ao lar furioso. Quando Jim ousou perguntar à mãe a razão dos dissabores, ela lhe respondeu com raiva: seu pai é alcoólatra, filho. Agora que você sabe, eu lhe digo, nunca mais relembre este maldito assunto. Eu já desisti deste velho infeliz. A maneira escolhida não foi das melhores. Ela não colocou a esperança que movesse o menino a socorrer o pai. Poderia ter dito que alcoolismo é doença e facilitado a aproximação de pai e filho para ajudá-los na busca de uma solução. Preferiu fugir do compromisso. Em lágrimas, o menino disse à psicóloga: eu acho que foi maneira fácil que minha mãe encontrou para dizer que meu pai é um vagabundo. Aquele menino Jim aprendeu muito cedo que a vida tem problemas insolúveis, ocasionados pela cabeça dura dos seres humanos. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido, como cavalo de raça. E coloquem na agenda. Sexta-feira é nosso dia de encontro. A partir das 15h30 das sextas-feiras, sempre estaremos aqui na TV Vila Velha, ao vivo e a cores. Na próxima sexta-feira focalizaremos outro assunto ligado à Bíblia e aos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Verdade será sempre melhor. Infelizmente, meus amigos, a esposa daquele alcoólatra fechou as portas antes que a aragem de boa vontade pudesse desfazer aquele drama. O mundo se torna pesado quando a verdade se corporifica desacompanhada da força da compaixão. Celestino Andrade esbanjava recursos com a filha adolescente. Nos tempos de fartura, poucos se apercebem que estão exagerando na prodigalidade, até mesmo pelo comodismo de não enfrentar resistências. Pais atendem pedidos com rapidez para não perder tempo com os filhos. Quando Celestino Andrade sofreu reveses financeiros, considerou demasiado tarde para reformular a sua convivência com a filha. Resolveu esquivar-se daquele confronto desagradável de negar alguma coisa
a ela. Em consequência, Berenice continuou gastando sem medidas, chegando até ao casamento suntuoso. O pai fez dívidas impagáveis, mas escondeu tudo da filha para não lhe causar sofrimento. Anos mais tarde, depois de divórcio litigioso, Berenice conheceu finalmente a situação precária do pai. Ela teria confessado nesta ocasião: se papai tivesse me contado a verdade, eu teria sido filha melhor e também esposa menos exigente. Quando meu marido me pediu para economizar, eu me revoltei contra ele com 2 pedras nas mãos. Eu não aprendi a viver longe do luxo e da ostentação. É aquilo que diz o nosso tema de hoje: verdade será sempre melhor. É claro que não existe nenhuma garantia quanto aos resultados de educação nos moldes de franqueza e de sinceridade. Mas a verdade será prudente, nunca sonegar. Há muito maior probabilidade de comportamento amadurecido de nossos filhos, quando preparados tanto para o pior quanto para o melhor. Aprendizado morno e vida cor-de-rosa possibilitam subterfúgios e geram imprevisíveis resultados. Integridade, amigos, é o único caminho. Qualquer desvio para a direita ou para a esquerda representará perigo de queimaduras emocionais gravíssimas. Alguns acreditam que complacência ocasional é inofensiva, especialmente quando em segredo, me disse o Alcino, colocando o dedo na boca, significando segredo absoluto. Minha mulher nem vai saber e a moça não será afetada. O Alcino falou certo. A esposa dele nunca tomou conhecimento daquele fato. E a maneira, aquela parceira do romance, permaneceu calada também. Entretanto, mesmo encerrado de maneira civilizada, aquele desvio do Alcino teve consequências. Algo que ele mesmo não saberia explicar. Brotou na mente e no coração daquele homem. Ele próprio confessaria mais tarde: minha autoestima foi ao fundo do poço. Eu me sinto menos marido para minha mulher e já não sei como encarar os meus próprios filhos. De forma silenciosa e secreta, o incidente corrompeu as relações familiares. É aquilo que Jesus disse: nada existe oculto que não seja revelado, nem escondido que não apareça. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Marcos 4, versículos 22 e 23. É impossível, amigos, esconder o mal feito. Ninguém jamais impedirá que o vento espalhe sementes de ervas daninhas. Refreie sua língua, meu caro. Nunca será possível avaliar até que ponto as suas palavras poderão continuar prejudiciais, levadas pelo vento. Em jantar de gala, num palacete da capital da província, convidado ilustre fazia comentários desairosos
em torno de um grupo minoritário. Ninguém da facção hostilizada se encontrava presente. O anfitrião tentou com delicadeza mudar de assunto, mas o convidado importante insistiu, continuou falando mal. Ele pertencia ao grupo de homenageados naquela ocasião, mas o dono da casa não conseguiu silenciar a discordância. Olhando com significativa alusão para seus filhos menores, este homem disse: eu sei que as suas críticas são assuntos seus, mas quando elas se expressam neste recinto, se tornam também assuntos meus. Devo dizer-lhe que discordo delas. Se eu não me manifestasse, o Senhor e as crianças aqui presentes e os demais convidados suporiam que eu estivesse de acordo. Espero que o Senhor compreenda, mas é a verdade que eu tenho que dizer. O jantar prosseguiu, amigos, gerando silêncio pesado, porém. Dali a pouco, o cidadão preconceituoso se ergueu e se afastou, extremamente irritado, batendo portas. O fato, meus amigos, é que a verdade tem que ser expressa. A verdade será sempre melhor que a lisonja falsa. É claro que o ser humano tem direito de acalentar ideias, por mais absurdas que sejam. No entanto, será indispensável resguardar bom senso para escolher o lugar certo, para divulgá-la. Respeitar ouvidos do semelhante deveria ser o código de honra. Lá onde acontecem suas pescarias, na sua oficina, junto aos seus parceiros de jogo, tudo lhe será permitido. Você poderá dizer até com arrogância: aqui valem as minhas verdades. O que eu penso não é da conta de ninguém. Fora do seu mundo particular, porém, as ideias têm que ser filtradas. Todos nós somos responsáveis por igual para tornar prazenteiro e convidativo o recanto onde nós vivemos. A verdade, meus amigos, será sempre melhor. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai, louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, eu peço a Deus e faço votos de que todos recebam bênçãos de paz, de harmonia, de saúde, de tranquilidade, de tudo que é bom, mas acima de tudo, meus amigos, amor no coração. Porque o amor é verdadeiramente a lição maior, e sem ele nada seremos ou faremos. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.